glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou dar uma arrumada aqui que a câmera tá um pouco torta. Isso. Glória. Tá frio aí ou não? Aqui tá um pouquinho. Eu tava na roça aqui perto agora mesmo. Na roça que é frio, né? Nossa, Pai do céu. Oh, glória a Deus. Esperar os irmãos chegar. Isso. Já tem um que tá online aí. Deve ser você no teu celular, né? Não, aqui no celular não. Tô vendo outras coisas aqui. Já entrou 4 pessoas. Oh, glória. A paz do Senhor Jesus para os irmãos que já está nos vendo, pode manifestar aí com a mensagem. A paz do Senhor, para a gente saber se o áudio, se o vídeo está indo bem aí com os irmãos. Glória a Oh, Deus. glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmã Caroline Monteiro, irmã Carol. Paz do Senhor, irmã. É sinal que tá chegando beleza, né? É, chegando bem. Semana passada também tava mais nublado, eu acho, né? Ainda tava. Bem provável. É, O meu sinal hoje aqui também parece que tá bom. sei. O meu aqui do Wi-Fi tá ruim, mas o do celular da Fernanda é muito bom. Eu coloquei do Ó, celular. que bênção. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vai ser bênção em nome de Jesus. Foi só Nessa segunda elogiar, hein? live a respeito dos inimigos da igreja, né? A primeira foi bênção, né, Dessa? Benção demais. Eu tava revendo, na hora a gente não vê o tanto que é benção. A gente ficou um pouco apreensivo, né? Foi É, benção demais. e é interessante que às vezes você vai responder alguma coisa, vai falar a respeito de alguma coisa, aí quando você está formulando a resposta na mente, parece que demora uma eternidade, né? Uhum. Aí quando Mas você vai lá, assistir depois o que já... vídeo, aí quando você vai assistir o vídeo é rapidinho, parece que Exato. Júlio César, Pai do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração então nessa noite? Amém. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Oh, Cristo, seu grandioso Filho, Deus, eterno queremos Pai. te exaltar, te Fala agradecer conosco por esta nesta noite noite, ó Pai. abençoada, maravilhosa que o Senhor nos Aleluia. concede. Meu Deus, mais uma vez reunir com o teu servo, pastor Glória a Décio, Jesus. para falar, ó Pai, Oh, meu estudo da Deus, muito sua obrigado palavra, pela que nosso é, querido Senhor, Pai pastor querido, Tiago. ponto de vida para a nossa alma, para o nosso Aleluia. espírito, também, Pai querido, para a nossa saúde física. Em nome Ó de Pai Santo, Jesus. pela sua palavra, o Senhor nos direciona em todo o nosso viver. Ó Pai, pedimos a Ti mais uma vez a Em sabedoria, a nome de graça, a direção do Teu Espírito Sim, ó Santo. Ó Espírito Deus Santo. querido, no decorrer, ó Pai, deste estudo nesta noite. Ó Pai, seja conosco. Aleluia. Pai querido, que as pessoas, Teus servos, Teus filhos, Aleluia, Jesus. possam conhecer, Pai, mais um pouco da Tua palavra e serem tremendamente abençoados. É o que nós te Sim, ó Pai. pedimos e nós te agradecemos em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. E Amém. graças a Deus. Pedir Glória a para nós, Deus. pastor, fazer a leitura da palavra de Deus para nós hoje, na segunda Amém. carta aos Coríntios, capítulo 11. Então, semana passada nós falamos a respeito das perseguições da igreja e hoje, em especial, vamos falar das seitas e heresias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Diz assim: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido,
a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pode iniciar com a introdução, então, pastor Décio? Fazer um favor. Amém. Glória a Deus. Então, nós já iniciamos a semana passada falando, né, das perseguições, e aqui nesse texto que o pastor Tiago citou, ele fala aqui do engano, não é? E é algo que nós vamos mencionar aqui no decorrer dessa live também, já que nós vamos aqui mencionar seitas e heresias, e a seita e a heresia são enganos. E como o pastor Tiago já leu aqui, era um temor, como eu já li aqui a pedido do pastor Tiago, era um temor de Paulo que a igreja fosse enganada, que a igreja fosse ludibriada, que a mensagem fosse desfocalizada, né? Que o foco da igreja fosse tirado da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira, o pai do engano, né? Isso começou com ele. Lá no céu, né? É muito interessante isso. Ele já conseguiu corromper a terça parte dos anjos, né? Em relação à pessoa de Deus. Muitas pessoas vivem com uma vida inteira na mentira, né? E às vezes é difícil a pessoa voltar atrás porque ela deve a vida dela a uma mentira. E o engano promovido pelo diabo, ele começou, olha para ver, no céu. Então, se no céu o diabo já conseguiu promover algum engano, é claro que no meio da igreja também está suscetível a isso acontecer. Nós temos que trabalhar, eu sempre falo aqui em ensino para os irmãos, pastor Tiago, que nós podemos fazer dois tipos de trabalho. Nós podemos fazer o trabalho do bombeiro ou do sanitarista, né? Do sanitarista é aquele que vai antes das coisas acontecerem e prepara para que não aconteça. Da vigilância sanitária, vamos dizer assim. E o do bombeiro é apagar o fogo depois que ele já aconteceu. Então, eu creio que o trabalho mais inteligente que a igreja pode fazer é se preparar contra o engano, para que antes que esse fogo pegue na igreja, né, a gente já esteja vacinado contra isso, né? E Paulo também vai dizer lá naquele texto famoso da ceia, para nós ficarmos aqui nas cartas aos Coríntios, que o pastor Tiago já trouxe para nós aqui, segundo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, 19, ele diz que até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Falou isso, é até importante que entre vós haja heresias, para que os sinceros se manifestem, para que haja distinção. Então, isso aqui é algo muito interessante, e o que eu quero introduzir aqui nesse momento é que você, crente, está suscetível a ser enganado, a menos que você entenda isso, a menos que você se aprofunde na palavra, tenha instrução. E nesta noite nós estamos aqui disponibilizando a instrução nesse ponto para você, né? E hoje há muitas ferramentas gratuitas, aqui mesmo está uma delas, né? Quem imaginou dois pastores reunidos numa live aqui no Facebook, assembleianos com uma teologia pentecostal, alertando você sobre os enganos, as heresias, os rodízios, né? Então, se prepare mesmo, porque o diabo, ele está aí para enganar, para ludibriar. Ele é o pai da mentira. Amém. Amém? Eu perdi o áudio aqui, pastor Décio. Estou tentando entrar aqui no celular. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Então, eu não sei o porquê. Toda vez que a gente começa a fazer a live, o seu áudio cai aqui para mim. Mas, enquanto eu vou entrando aqui, eu não sei exatamente. Você falou de Adão e Eva ali no jardim? Não. Então, só um pouquinho. Para os irmãos que estão em casa, né? Dá uma pincelada aí a respeito, lá no Jardim do Éden, como que o inimigo conseguiu enganar Eva, e aí, a partir dessa artimanha, ele vem se estendendo até os dias de hoje. Até que eu consigo conectar para poder
Amém. No Jardim do Éden, pastor Tiago, aconteceu ali algo interessante. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas o que é importante nós notarmos, que também tem conexão com o que nós estamos falando aqui, já que nós estamos falando do engano, é que Satanás, de certa forma, distorceu as palavras de Eva, as palavras de Deus, para Eva, e ele enganou, né? E a Bíblia, inclusive, diz que Eva foi enganada pela serpente, aqui no texto que foi lido. Eva foi enganada, não é? Então, foi assim que o diabo conseguiu a queda da raça humana perante a Deus, distorcendo a palavra que Deus tinha dito. E ele então chega para Eva e distorce, engana, manipula, e Eva então chega com esse parecer para Adão, e o ser humano acaba caindo. Depois, lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, acontece o mesmo com Jesus. Satanás aparece para Jesus manipulando a própria palavra de Deus, manipulando as escrituras, né? E então ele chega para Jesus e fala: se tu és o filho de Deus, olha só, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Porque a profecia bíblica diz que Jesus teria poder sobre as coisas, sobre as enfermidades. Depois ele diz: se tu és o filho de Deus, então lança-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Então, você vê ali ele distorcendo a própria palavra para conseguir enganar Adão e Eva e para tentar enganar Jesus. Só que Jesus estava preparado na palavra. E Jesus respondeu ele com a palavra. E Jesus disse para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, faz parte do repertório do diabo usar, distorcer, manipular a Bíblia para enganar o povo. Você veja hoje, na igreja brasileira, você tem ritmos mundanos entrando dentro da igreja. Funk gospel, axé gospel, um monte de coisa. E qual que é a visão, qual que é a manipulação que o diabo faz? Ele diz assim: Deus fez tudo. Deus criou tudo. Tudo que está aí foi Deus que criou. Então você tem que aproveitar a música, porque foi Deus que criou a música. Então, tá vendo como o diabo trabalha? Ele usa um pressuposto bíblico, Deus criou tudo, para que ele possa fazer com que aquilo que ele quer passe aos nossos olhos como normal. Essa é a função dele, né? Agora, se você raciocinar bem, por exemplo, de acordo com a palavra, você vai ver que Deus criou tudo, mas ele também deu liberdade para o homem manipular o que foi criado. Por exemplo, falando de ritmos mundanos, funk não é música, funk é ritmo. O ritmo deriva da música. Deus fez a música, mas quem fez o funk foi o homem que manipulou os sons até chegar naquele ritmo profano. Deus fez o animal, fez o leite do animal, mas o queijo já é uma manipulação humana da matéria criada. Então Deus criou tudo, mas nem tudo que está aí está do jeito que Deus criou. Mas Satanás usa, muitas das vezes, a própria palavra de Deus para poder dar um significado diferente, para poder enganar os nossos corações, para isso passar diante dos nossos olhos como se fosse a vontade de Deus. E nós sabemos que não é, nós sabemos que ele não tem compromisso com a palavra. Então, a função que o diabo exerceu no Éden, a mesma que ele exerceu no céu, corrompendo a terça parte dos anjos, e ele tentou fazer com Cristo no deserto, distorcendo a palavra do próprio Deus. Ele usa de engano, de astúcia, para poder fazer esse trabalho diante dos nossos olhos. Voltou aí? Agora voltou. Também arrumei mais um celular agora com a Yasmin ali. Qualquer coisa, eu entro aqui e vou te ouvindo. Então, nós estamos com 3 irmãos assistindo, mas é bênção. Depois os irmãos podem rever. Eu creio que outras pessoas também vão entrando e vão assistindo, né? Eu recebi notícia de um irmão Claudinho, lá de
Lavras, que estaria hoje no culto, mas ele falou que depois de sair do culto, ele vai assistir em nome de Jesus. Então, Amém. nós temos aí, meus irmãos, esse algo muito interessante, porque na live anterior nós falamos a respeito das perseguições, mas no campo físico, né? Que iniciando ali através dos judaizantes, depois através dos imperadores romanos, mas vamos dizer assim, neste mesmo tempo que a igreja estava sofrendo todos esses ataques físicos, essas perseguições físicas, também no campo teológico, no campo da fé, das doutrinas, ela também sofreu ataque. Então, nosso pastor Décio aí, nesse período que teve com os irmãos, já deu aí uma introdução como que o engano, as heresias, os falsos ensinos, eles foram originados por Satanás desde lá do Jardim do Éden, e isso foi se estendendo por todas as páginas da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento teve falsos profetas, pessoas que profetizavam, né? E ainda usavam o nome de Deus em vão, mas na verdade estavam enganando o povo. E nós vemos também que na época de Jesus já existia também seitas, heresias, falsos ensinos, distorções do ensino da palavra de Deus. Nos tempos de Jesus já tinha, por exemplo, lá os fariseus, já tinha os saduceus, que importunaram muito a Jesus, tentando pegá-lo ali em alguma falta, tentando pegar Jesus, algum erro, né, teológico, mas Jesus, sábio, Deus em pessoa, ele conseguia dar as devidas respostas sem cair em nenhuma heresia, sem cometer nenhum erro. Então, se o inimigo muitas das vezes não consegue te atingir fisicamente, ele pode também querer te atacar através de falsos ensinos, te atacar através de ensinos errôneos que vão distorcer a palavra de Deus. E sabemos que uma vez que você deixa de acreditar, deixa de crer na palavra de Deus como ela é, você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Então, Jesus, por várias vezes, ele vai ressaltar, vai falar que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. E também é uma marca dos últimos dias. Ali, quando Paulo escreve a Timóteo, tanto na sua primeira como na sua segunda carta, ele fala para Timóteo a respeito que nos últimos dias, muitos ou alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, esses dias que nós estamos vivendo dias em que muito tem aumentado a apostasia, a distorção da palavra de Deus, muitos falsos profetas têm se levantado, e isso não é de hoje, isso vem desde lá de Gênesis, perpassou o Antigo Testamento, perpassou o Novo Testamento e alcançou a igreja. Nós estamos falando a respeito hoje sobre seitas, heresias, e a igreja desde o seu nascedouro, a igreja desde o seu início, ela enfrentou as seitas e as heresias. E para que, então, a igreja permanecesse firme, por exemplo, na época da igreja ali nascente, já estavam ali os apóstolos do Senhor Jesus, já estava fazendo frente a algumas heresias. E eu quero, mais uma vez, passar a oportunidade do pastor Décio, para ele explicar para nós, falar um pouquinho, quais já são ali algumas principais seitas e heresias, já na época dos apóstolos, que eles estavam combatendo já naquele período. Amém. Então, até nós, a semana passada, falamos um pouquinho também, né, do Antigo Testamento, né? E já no Antigo Testamento, você já tinha uma luta contra a idolatria, contra o paganismo, contra os falsos profetas, né? E, de certa forma, no Novo Testamento, essa luta expande e ela se amplia. Jesus enfrentou muitos fariseus,
enfrentou os saduceus, principalmente esses dois, mas você tinha outros grupos ali em Israel. E na época dos apóstolos, começa ali o gnosticismo, o paganismo, né, do Império Grego-Romano, greco-romano. Você tem as filosofias gregas, principalmente os estoicos e os epicureus, e isso vai se estender até no período dos pais da igreja, até muitos séculos depois. Lógico que até numa próxima live nós vamos aprofundar, né, Tiago, nesse assunto do paganismo que se estende e vai se tornando algo sistemático dentro da igreja, né? Vai entrando para dentro da igreja de uma forma assim, natural. Então, tem todas essas seitas que eram muito enfrentadas. Você vê as cartas, Tiago, dos apóstolos, né? Eles estão sempre ali se posicionando contra falsos profetas, e aí abrange filosofias. E quando eu falo filosofia, eu não estou falando de filosofia naquele sistema filosófico, acadêmico que a gente conhece nos dias de hoje, mas filosofia no sentido de um padrão moral, né? Quase que uma religião. Você tinha a idolatria, que de certa forma tem tudo a ver também com o paganismo, né? Parte do paganismo a idolatria. Você tem Paulo escrevendo para que os cristãos se abstenham da idolatria, se abstenham daquilo que é sacrificado a ídolo, se abstenham de coisas que no meio pagão era normal, era natural, né? Você tem o gnosticismo muito presente, né, que é uma coisa que nós ainda vamos falar aqui, que até os dias de hoje tem resquícios em seitas e heresias dos tempos modernos, coisas que parecem novas, mas não são tão novas assim. Vem numa roupagem nova, mas, como diria Salomão lá em Eclesiastes, né, não há nada novo debaixo do sol, né? Tem coisa aí que já é bem antiga, apenas vai sendo reformulada e passando de geração em geração. Então, tudo isso era um pacote bem grande de seitas, de heresias que os apóstolos enfrentavam de uma única forma, com a palavra de Deus, com o testemunho de Cristo, né? Que eles mesmos viram e ouviram de Cristo, e eles reportavam à igreja, né? E muitas das vezes os apóstolos não tinham muita paciência com as heresias e com as seitas. Às vezes o Paulo surgia, mandava corta, tira, isso aí, destes afasta-te, porque ele sabia o perigo. Tem algumas seitas que são muito chamativas, né? É muito chamativo. As pessoas olham aquilo e vê aquilo, nossa, isso aqui que é a verdade, né? A forma como é feito, isso é a verdade, intelectual. E então, e tudo isso já era enfrentado já no primeiro século, né? Como eu citei aqui, tem coisas que já vinham, inclusive, desde o Antigo Testamento. Verdade. E é interessante porque o apóstolo Paulo também vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 13. Ele vai dizer apóstolos de Cristo. No 14 ele diz, e não é mais se admirar. Por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, as seitas heresias, elas surgem de uma forma muito camuflada, ao ponto que o apóstolo Paulo vai dizer que não é de admirar, porque, se necessário for, Satanás ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar as pessoas. Então, muitas coisas que a gente ouve, que a gente vê por aí, se a gente não tiver o conhecimento da palavra de Deus, a gente é facilmente envolvido e enganado. Então, isso nos chama a responsabilidade de nós nos voltarmos para o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos ensina? Nós temos que apegar à palavra de Deus. Estas seitas, heresias, como o pastor Décimos falou, elas é muito chamativa, porque muitas das vezes as pessoas vêm com supostas revelações. Pessoas que viram um anjo, pessoas que ouviram uma voz, tiveram sonhos, e estas revelações, essas manifestações, eles apresentam isso
muitas das vezes, acima das escrituras sagradas. A revelação que eles têm estão acima e eles colocam, inserem isso, muitas das vezes, no mesmo nível ou acima da palavra de Deus. E isso é muito perigoso. E a gente percebe que, naquele período, já os apóstolos faziam frente às heresias daquele período, e sucessor ou posterior aos apóstolos, nós vamos ter na teologia e também na história da igreja, o que os teólogos chamam de os pais da igreja. Então, os pais da igreja, eu anotei aqui pelo menos 4 características deles, e depois o pastor Décio pode aí ressaltar se tiver mais alguma, mas muitos concordam que os pais da igreja, eles são servos do Senhor Jesus que sucederam os apóstolos. Eles estavam muito próximos dos apóstolos e eles se estendem num período do 2º até o 6º século. Então, os pais da igreja, principalmente, no caso, os pais apostólicos, porque os pais da igreja, eles normalmente são classificados em 2 classes, os pais apostólicos e os pais apologistas. Os pais apostólicos são esses que estavam mais próximos dos apóstolos, que receberam ensino diretamente dos apóstolos, ou foram ensinados por pessoas que foram discípulos diretos dos apóstolos, então tiveram uma grande proximidade. E eles, então, deram continuidade ao Evangelho, aos ensinos de Jesus Cristo, ao ensino apostólico, porque nós temos que entender isso. Os ensinos dos apóstolos são os ensinos do próprio Cristo. A mesma autoridade que os ensinos de Jesus nos evangelhos, Jesus ensinou, também os ensinos dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo, eles têm a mesma autoridade dos ensinos do Senhor Jesus. Então, aí é a antiguidade, abrangendo o 2º e o 6º século. Os pais da igreja, eles eram devotados, tinham grande piedade, comunhão com Deus, compromisso, comunhão com a igreja. Eles tinham essa responsabilidade de ter uma vida santa, pia diante de Deus e também estar em comunhão com a igreja e favorecer naquilo que a igreja necessita, principalmente nesse caso, dando ali, contribuindo com ensinos bíblicos, combatendo as seitas e heresias. Eles também eram reconhecidos pela igreja, porque também eles mantinham a doutrina ortodoxa, ou seja, doutrina sã, a doutrina correta. Não é isso mesmo, pastor Décio? Exatamente. E eles enfrentaram um arcabouço herético assim, muito grande. E, como eu já disse, são milênios, são séculos, milênios de história de heresias e seitas. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, nós temos lá em Êxodo 32, já o próprio Israel caindo na idolatria do bezerro de ouro. Nós poderíamos voltar ainda em Babel, aquela torre que é erguida, com certeza era um monumento que seria ali usado de alguma forma para adoração, sincretismo religioso, e teve a desaprovação de Deus. No paganismo, quando a gente fala paganismo, as nações não israelitas associadas a práticas contrárias à lei de Deus. Quando a gente fala de paganismo, a gente lembra do Império Greco-Romano, mas o paganismo, você já vê no Antigo Testamento, em forma de necromancia, por exemplo. Havia lei lá no Êxodo só por conta da necromancia. Depois Saul consultou uma necromante, lá no livro de Samuel. Você tinha lá a proibição de Deus para que os israelitas fizessem tatuagens, porque a origem das tatuagens era para se invocar os mortos. Você tem lá crianças sendo oferecidas a Moloque, da onde deriva a palavra moleque, Então, as crianças eram oferecidas. E isso teve uma época que começou a entrar em Israel. Você tinha comunidades sexo-religiosas, que havia lá cultos de orgia sexual. Então, tudo isso no meio pagão. Era uma cultura muito contrária. Não é apenas o fato deles não serem israelitas que tornavam eles pagãos.
era o fato de serem contrários aos princípios da lei de Deus. E isso já vinha de muito tempo. De certa forma, a idolatria também é paganismo. Paulo, inclusive, 1 Coríntios 10, 19 e 20, ele fala que dos deuses que, na verdade, são demônios. Deuses pagãos que, na verdade, são demônios. Então, tudo isso já vem desde antes. Porém, no primeiro século, muitas pessoas são arrebanhadas e começam a dar uma roupagem evangélica, vamos dizer assim, uma cara cristã para coisas que eram contrárias à palavra de Deus, coisas que não convinha ao servo de Deus fazer, mas aí o diabo mudou a estratégia, vamos dizer assim. Em vez dele empurrar aquilo como ele empurrou para Israel, ele começa a entrar, as heresias começam a aparecer, conforme a igreja cresceu também, cresceu o número de hereges, né? Você tem falsos profetas desde o Antigo Testamento, Jeremias 23, 32, lá Deus protestando contra aqueles que falavam que o povo quer ouvir, fala que o povo quer ouvir. Tem um exemplo lá de Micaías, que o rei consultou, os profetas todos disseram para o rei, vai, apenas um falou que ele ia morrer, que não ia dar certo e tal. Então, você já tem isso vindo, mas no Novo Testamento, o que acontece? Começa a ficar pior conforme a igreja vai crescendo. E aí, os apóstolos e depois os pais da igreja, os pais apostólicos, como você citou aqui, dos pais, inclusive você destacou o Clemente de Roma, Inácio e Policarpo, e os pais da igreja no segundo século, né, que a partir do segundo século, que nós contamos os pais da igreja. Eles, então, começam a ter que se posicionar contra essas heresias disfarçadas de cristianismo. Justamente. Então, nós percebemos que desde quando surgiu ensinos heréticos contrários à palavra de Deus, Deus também levantou homens, capacitou homens para que os tais se opusessem a esses ensinos. E hoje também não é diferente. Nós, obreiros, servos do Senhor, e também todo o cristão genuíno, verdadeiro, ele deve não somente conhecer a palavra de Deus para ser abençoado, para ter a salvação da sua alma, para poder servir a Deus e ter toda a sua vida mudada, mas também ele tem que procurar, como diz a palavra de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, mais do que a gente obter a nossa salvação, ser alcançado pela salvação em Cristo, é nós também levarmos a salvação, o Evangelho de Cristo, a outras pessoas. Então, ser um apologista, ser um apologeta, ser um pregador da palavra, um defensor da Bíblia Sagrada, não é só para o pastor, não é só para o obreiro, não é só para o missionário. Isso é uma tarefa de cada cristão, de cada servo de Deus. Você creu em Jesus, você aceitou a Jesus, você está membrado em uma igreja, você tem a palavra de Deus como sua única regra de fé e conduta, então você é necessário conhecer as doutrinas da palavra de Deus para você desenvolver melhor a sua comunhão com Ele e também você será usado nas mãos de Deus para pregar a palavra de Deus para outras pessoas. E estas outras pessoas que nós estamos falando, como já foi dito pelo pastor Décio, há uma grande ramificação de ensinos heréticos, de distorções acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da igreja, acerca da Bíblia Sagrada. Então, se a gente fosse levantar aqui, existem várias e várias indagações, questionamentos que as pessoas fazem. Então, é necessário nós estarmos preparados, prontos para saber responder aquelas pessoas que indagar a respeito da nossa fé. E os pais apostólicos, eles manteram a sua posição, levando o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo, e também, mais adiante, mais à frente, vai surgir, então, os pais apologistas, como nós já temos destacado. Então, naquele período ali, logo na igreja primitiva,
Nós já falamos das perseguições físicas, mas também tinha esses questionamentos acerca da teologia, da fé. Por que, que vocês creem assim? E tinha muitas também calúnias. Então, lembra do vídeo passado? Se você não assistiu, está aí no meu Facebook, está lá também no canal do YouTube, quando eu e o pastor Décio falamos das perseguições e por que, que os crentes eram perseguidos fisicamente. Porque havia um conceito errôneo, havia um conceito errado, que era calúnias que era levantada contra os cristãos. Então, nós falamos lá, por exemplo, que os cristãos eram acusados de imoralidade. Por quê? Porque eles se chamavam uns aos outros de irmãos. Naquela época, se observava o ósculo santo. Então, os irmãos, respeitosamente, se cumprimentavam pelo ósculo santo. E quando iam se casar, então o irmão fulano de tal vai casar com a irmã fulano de tal. Então, as pessoas caluniavam a igreja, dizendo que eles eram imorais, caluniavam a igreja, os acusando de serem antissociais, porque eles não frequentavam ali aqueles ambientes de orgias, de festas pagãs e tantas outras coisas mais. Os cristãos eram chamados até mesmo de canibalistas. Por quê? Porque quando eles se reuniam para cear, eles comiam a carne e bebiam o sangue do Senhor Jesus. Mas sabemos que o pão representa o corpo de Cristo e que o vinho, o suco da uva, ali representa o sangue do Senhor Jesus. Então, ali é um memorial. Então, ou seja, na verdade, os cristãos, até como hoje, eles participavam do pão e participavam do cálice. Mas, quando se falava a respeito disso, havia esse murmurinho que os cristãos, quando se reuniam, comiam a carne uns dos outros. Então, a gente percebe que haviam muitas calúnias a respeito da igreja, muitos questionamentos. E as pessoas acreditavam. Então, os pais apologistas, eles surgem também para responder esses questionamentos diante das autoridades. Então, ali, eles escrevem, falando para os imperadores daquele período, como que eram as suas crenças, o porquê que eles procediam em alguma forma. E também havia ataques intelectuais de filósofos que não acreditavam na encarnação de Jesus, não acreditavam na ressurreição de Cristo. Então, eram pessoas que indagavam, questionavam aquilo porque não compreendiam. E os pais apologistas, eles também se levantam para responder esses questionamentos que até mesmo muitos cristãos tinham. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, ali Paulo vai tratar a respeito do assunto da ressurreição. Muitos tinham dúvida, até mesmo dentro da igreja. E quanto mais as pessoas lá fora. Nós temos também, por exemplo, agora em especial, o ataque das heresias, que eram as distorções, os falsos ensinos. Então, nós temos ataque, calúnia do povo, que tinha um consentimento errôneo, errado, de como a igreja procedia. Tinha ataque, ali dos intelectuais, dos filósofos, que não compreendiam os mistérios da palavra de Deus, e nós tínhamos também heresias que surgiram muitas das vezes de dentro do seio da igreja. Paulo já havia disso lá em Atos capítulo 20, pessoas que se levantariam como lobos para devorar o rebanho de Cristo. Então, pessoas, muitos deles, o pastor Décio vai falar um pouquinho disso, muitos deles tiveram uma boa intenção de explicar alguns ensinos, mas não sabendo explicar, acabaram contrariando a palavra de Deus, os ensinos bíblicos. Outros, por sua vez, tinham realmente um entendimento errôneo e propositalmente fizeram isso. Então, a presença dos pais apologistas, eles foram muito importantes na época. Então, passo o pastor Décio falar um pouquinho dos pais apologistas. Amém. Então, como a gente estava dizendo, e só pegando um gancho de algo que você falou aí sobre cada um, de nós, de certa forma, temos que ser apologetas, temos que defender a fé. E nem todos, tem um pai da igreja, não me lembro se é Justino, que não era sacerdote. Não era sacerdote e é considerado um dos pais da igreja. Então,
ele era um teólogo da igreja, e é muito interessante, também aqui retrocedendo um pouco, falando assim dos falsos ensinos, dos falsos profetas, as pessoas podem pensar como identificar um falso profeta, né? Para a gente responder aqui de forma rápida, para a gente poder ganhar tempo, que a gente tem mais assunto, Jesus respondeu isso muito claramente em Mateus 7, do 15 ao 22, onde ele diz que pelo fruto você vai conhecer. Ele diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a forma de você conhecer o falso profeta é pelo fruto. Eu até fiz uma analogia, pastor Tiago, recentemente, porque explicando para os irmãos, porque muitas das vezes você pode enxergar uma árvore com folhas vistosas, como aconteceu com Jesus Cristo, que enxergou aquela figueira, né? E chegou, não tinha fruto, né? E às vezes a beleza daquela árvore chama atenção, mas pelas folhas você pode até confundir uma com outra. Mas quando você chega diante dela e vê os frutos, você identifica. Você pode, dando um exemplo aqui para nós, que somos do interior, você pode confundir um pé de limão com um pé de laranja à distância, mas quando você se aproxima e vê o fruto, não tem como você confundir. Então, não é pela beleza da coisa, não é pela intelectualidade, não é porque essa pessoa ora, não, é pelo fruto, é pelo caráter. Se você tem um líder que faz o que ensina e ensina o que faz, então, meu irmão, valoriza isso. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu conheço aqui o pastor Tiago, que é um líder sério, e tem muitas pessoas aí que, às vezes, aparentemente, né, revela, profetiza, né, e ele faz e ensina. E eu faço e ensino. E tem pastores que fazem e ensinam o que fazem. E às vezes você pode falar, mas esse aqui é sem gracinha, ele está ali só ensinando, mas ele dá exemplo. Jesus falou, é assim que você reconhece. O falso, o fruto dele é podre. O verdadeiro, o fruto dele é bom. Então, não pode uma árvore boa produzir fruto mal. Nem uma árvore má produzir fruto bom. Então, olha o fruto daquela pessoa. Olha o que aquela pessoa está fazendo no seu dia a dia, né? Como é aquela pessoa. Esse é um problema muito sério para quem está seguindo líder de YouTube. Porque você não conhece o fruto dessa pessoa. Então, a pessoa pode passar a impressão de que é um herói da fé, coloca lá antes de fazer um vídeo uma chamada heróica, mas no dia a dia, como é o fruto daquela pessoa? Será que aquela pessoa tem amor pelo pecador? Tem uma conduta adequada dentro de casa? É uma pessoa piedosa? Aí eu introduzo o assunto dos pais da igreja. O pastor Tiago disse que uma das características dos pais da igreja é a devoção. Esses homens, os pais da igreja, que tiveram próximo dos apóstolos, por exemplo, Clemente aqui de Roma, que era de família hebraica, e, segundo a história, teria sido batizado pelo apóstolo Pedro, né? E que era um defensor da igreja. Você tinha Inácio, que se tornou líder em Antioquia, que era discípulo de João, conheceu Pedro. Então, era alguém que tinha uma história de obediência a um líder. Era uma pessoa que estava ali aprendendo com os apóstolos. E eles tinham uma vida piedosa. Isso diferenciava os pais da igreja dos hereges. Nem todo teólogo que tem do século I, século II, até o século VI, até o século, quando muito tardado, e pelo sétimo, nem todos são pais da igreja. Pais da igreja têm algumas marcas. Eles seguem a tradição bíblica e eles são devotos. Eles são devotos a Deus, eles são piedosos. Você pega um livro de Agostinho, o livro de Agostinho era uma oração que ele fez e transformou num livro. Era uma oração feita por Agostinho que foi transformada em livro. Você pega livros ali de grandes homens de Deus que tinham nessa época, que eram orações, que eram louvores,
e no louvor ele respondia teologicamente às heresias, na oração ele respondia teologicamente às heresias. E sempre apontavam para a Bíblia Sagrada. Isso diferencia. Por exemplo, nós ficamos aqui de citar um teólogo que você pode pesquisar, que é Marcião de Sinop, né, que cria na existência de dois deuses, um no Antigo Testamento e um no Novo. Esse Marcião, que é o líder da seita da heresia conhecida como marcionismo, ele pregava que havia um Deus no Antigo e um Deus no Novo Testamento. Ele não era um pai da igreja, não era uma pessoa devota e não era uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, comprometida com as Sagradas Escrituras. Está compreendendo? Então, isso diferencia um teólogo comum de um pai da igreja. O pai da igreja era devoto a Deus e eles tinham essa responsabilidade na palavra. Eu estou aqui com um escrito aqui. Olha só, para você compreender, eu aqui com o Tiago, nós sempre falamos sobre esse assunto. Hoje em dia tem muitas pessoas que a teologia dele é toda baseada no que alguém disse. Alguém disse algo sobre Deus, vira até uma idolatria. Tá entendendo? Eu vou dar nome para você entender o negócio. Tem, assim, uma calvinolatria. Às vezes pode ter um arminiolatria também. Pode ter. Tá entendendo? Ah, o filósofo. Esse é o herói da fé dos dias atuais. Não é? Então, e muitos, principalmente jovens e até pentecostais, estão fazendo o quê? Estão abandonando a Bíblia, já não se fala mais de texto. Agora o negócio é teologar, é tecnicidade, é apontar o livro de fulano, o livro de ciclano, o livro de Bertano. Agora, olha o que Justino de Roma, um dos pais da igreja do segundo século, um dos primeiros, ele disse. Ele disse assim, ó, num dos debates dele com um herege: mas foi por meio dos conteúdos das Escrituras, estimada santa e profética entre nós, que eu tento provar que tudo o que eu tenho apresentado, na esperança de que algum de vocês possa ter encontrado, né? Olha só o que ele disse. É uma coisa ridícula, Justino de Roma, um dos pais da igreja, que quem funda o seu discurso nas escrituras proféticas deva abandoná-las e abster-se de referir constantemente as mesmas escrituras. O que ele está dizendo aqui é um absurdo. Alguém que está falando, eu estou fazendo teologia, para de citar a escritura. É isso que ele está dizendo. Ele diz, ó, é um absurdo que quem funda o seu discurso nas escrituras deva abandoná-las e abster-se de referir constantemente a elas. Os pais da igreja nunca saíam das escrituras. Olha o que o mesmo Justino ainda diz. Você está no debate dele com Trifão. Ele escreveu um livro contra um herege chamado Trifão. Olha o que ele diz. Você está familiarizado com eles, Trifão? Elas estão contidas em suas escrituras, porque Cristo é o rei sacerdote, é Deus e Senhor, tanto dos anjos como dos homens, assim como eu provo de todas as escrituras. É sempre Bíblia. O pai da igreja não era um santo que tinha a revelação. Ele era alguém que obedecia à tradição bíblica. Ele diz ainda, revertendo as escrituras, eu devo me esforçar para convencê-lo. Eu poderia ter provado a vocês a partir das escrituras. É sempre a partir das escrituras. Um outro pai da igreja, Irineu de Lyon, de nada mais temos aprendido o plano da nossa salvação, senão daqueles através de quem o evangelho nos chegou. E ele diz, o qual eles pregaram inicialmente em público. Ele diz mais, o verdadeiro conhecimento é a doutrina dos apóstolos e a antiga constituição da igreja em todo o mundo e a manifestação distinta do corpo de Cristo. Olha o que ele diz, igreja que existe em todos os lugares e chegou até nós, sendo guardada e preservada, sem nenhuma falsificação nas escrituras. Então, os pais da igreja, o mesmo vai dizer Tertuliano, certamente não se poderia
não se poderia crer até mesmo nas coisas do Filho de Deus, a menos que elas fossem dadas a nós nas Escrituras. Os pais da igreja eram homens que obedeciam à tradição bíblica. O catolicismo romano vai dizer que os pais da igreja tinham uma tradição. Portanto, que a igreja está certa em seguir uma tradição de homens. Mas a tradição dos pais da igreja era a Bíblia. O tempo inteiro eles estavam apontando para a Bíblia. Não tem esse negócio de Irineu ficar citando Justino, ficar citando, era eventualmente para corroborar, mas a base do discurso de Irineu, de Justino, de Agostinho, eram as Escrituras. Era o texto, que hoje está ausente na vida de muito teólogo. Tem muito teólogo que ele é contra a igreja que ele congrega. Os pais da igreja eram defensores da igreja que eles congregavam, contra as heresias. É totalmente o contrário. Está compreendendo? Então, nós, como servos de Deus, temos que ter esses princípios no nosso coração. Uma vida de devoção a Deus. Uma vida de estudo bíblico, não para ser melhor do que ninguém, mas para defender a fé da igreja. E conhecer os princípios da minha igreja, nesse ponto, é fundamental, que é o que os pais da igreja faziam. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que o servo de Deus, o cristão, ele tem que ter como base o quê? É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então Jesus, por exemplo, lá nessa passagem que o Décio citou aí de Mateus, capítulo 7, aí mais abaixo, para encerrar, Jesus vai falar assim, ó, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós operamos maravilhas. E eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, como pode uma pessoa, às vezes, ela fazer milagres, né, entre aspas, ou até mesmo alguns sinais verdadeiros, expulsar demônio, até expor bem, pregar bem a palavra de Deus, fazer as pessoas chorar através da sua oratória, e no final de tudo, essa pessoa não ser salva e Jesus vem mesmo a conhecer. Então, isso mostra a possibilidade, se nós não conhecermos de fato a palavra de Deus, nós podemos sermos enganados. E também por pessoas que pregam bem, ensinam bem, têm uma boa oratória, mas não tem respaldo bíblico. Então, hoje é muito comum de alguns pregadores citarem um texto bíblico, fecha a Bíblia e começa a divagar, a pregar, sem voltar na Bíblia, sem falar mais a respeito do que, de fato, a palavra de Deus está dizendo. E, muitas das vezes, essas pessoas, para alguns, são agradáveis de ouvir, né? Mas, muitas das vezes, quando você traz um ensino, você vai lendo os textos, você vai folheando a Bíblia, muitos não gostam. Muitos acham que o culto está frio, muitos acham que o culto tinha que ser mais pentecostal, você tem que fechar a Bíblia, fechar o olho e abrir a boca que Deus vai encher, vai pregar, o povo vai chorar. Mas muitas das vezes a pessoa sai dali daquele culto e quando chega no dia a dia dela, ela às vezes nem se lembra do que foi pregado, foi anunciado no dia anterior. E quando chega de cara com os embates da vida, com questões teológicas, com questões existenciais, essa pessoa não tem base, biblicamente falando, para combater, e ela fica vulnerável aos ataques do inimigo. Então, é necessário, meus irmãos, nós de fato retornarmos à palavra de Deus e seguirmos o exemplo desses homens, né, os pais apologistas, que faziam a sua apologia, defendiam a igreja, os ensinos bíblicos, através da própria Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela é harmônica. A palavra de Deus, à medida que você vai lendo, você vai conhecendo, e você realmente frequenta um lugar, uma igreja que tem a exposição da palavra de Deus,
você vai tirando algumas dúvidas que você tem e você vai ter a certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é totalmente inspirada, ela é plena, ela é completa e ela não se contradiz. Então, muita gente lê uma passagem, mas aqui diz isso, mas eu acho isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, o pastor Décio aí citou isso. Também, só citando aqui, para a gente, por exemplo, para alguém se divorciar, fazer uma ruptura, para alguém, por exemplo, entrar na justiça contra outra pessoa, tem que pensar bastante, na verdade. Então, assim, você congrega numa igreja pentecostal, que é a maioria. Você tem que conhecer primeiro a teologia pentecostal antes de querer protestar. Pensa bem, a sua salvação depende da sua compreensão da palavra de Deus. Isso é muito sério, não é pegar e falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Já teve vezes que eu tive dúvida, eu orei, e Deus me mostrou em sonho, na madrugada, qual era a revelação bíblica, estava de acordo com a palavra de Deus. Eu falo, a Assembleia de Deus, a igreja que eu congrego, a teologia pentecostal, ela é uma teologia muito perfeita, porque ela é bíblica, o pentecostalismo é bíblico. Na Bíblia, os apóstolos, eles eram pentecostais, eles acreditavam no agir do Espírito Santo, eles acreditavam no arrebatamento da igreja. Então, eles tinham uma teologia pentecostal. Então, eu olho para tudo isso com temor e tremor. E quando eu não compreendo uma pontinha, eu não vou jogar a torre toda no chão por conta disso. A falha está em mim. Eu vou ter que orar, eu vou ter que buscar. E mais, ontem ainda estava falando sobre isso na igreja. Às vezes, para Deus te dar uma resposta para uma coisinha que você não está entendendo, você vai precisar de 6 meses, 1 ano de oração, 2 anos de oração. Até quando você vai orar? Até Deus responder. E até lá, abstenha-se de comentar sobre o assunto. Se você não compreendeu totalmente, abstenha-se daquele assunto, procura quem sabe, pede para Deus te mostrar, leia a Bíblia com devoção, e o Espírito Santo vai falar com você. Mas cuidado para você não ser um teólogo de laboratório que o YouTube está produzindo. Porque é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Crentes que têm uma igreja consolidada, que tem um pastor abençoado, que tem uma congregação boa, né? Você poderia estar ali sendo uma referência naquele lugar, porque você gosta, você quer aprender, mas aí você acaba se antecipando nas coisas, né? Veja, o apóstolo Paulo, para ele abrir a boca, foi 14 anos, né? Foi aí mais ou menos isso, né? Para ele abrir a boca ali no meio dos apóstolos. Então, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai ter uma vida de devoção. Mas eu tenho um chamado. O chamado já está dizendo tudo. Quem chama é Deus, né? Faça a sua parte. Você que tem um chamado, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai perguntar aos seus superiores, né? Pergunta que livros eu tenho que ler, que curso eu posso fazer, né? Então, isso é muito importante nós compreendermos, porque os pais da igreja trabalhavam a favor da igreja, não contra a igreja, não é verdade? Então, nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui de seitas e heresias, e eu tenho certeza que quase 100% é pentecostal. Você que não é pentecostal, nós respeitamos você, mas nós vamos falar do ponto de vista bíblico pentecostal. E você, crente pentecostal que está assistindo essa live, não deixa a dúvida pairar sobre o seu coração. Você tem aqui 2 pastores pentecostais ensinando a Bíblia. Então já parte daí, né? Então isso é muito importante. Por que os pais da igreja são os pais da igreja? Porque Clemente de Roma, ele conheceu o apóstolo Pedro, Inácio conheceu o apóstolo Paulo, os que vieram depois conheceram Clemente, conheceram Inácio, preservar a tradição bíblica da igreja. Então isso aqui é muito importante, né? Só isso. É verdade, meus irmãos. Então nós vemos aí, né, estamos falando dos pais apologistas e falando dos ataques que a igreja recebeu naquele período, naquela época, e nós passamos agora para uma nova etapa agora, já são 9 horas, e nós não queremos esticar muito, então nós já vamos caminhando para o final e vamos concluir
falando de algumas heresias que surgiram naquele período e que, apesar de ser batidas naquele período, elas conseguiram ainda saírem com algumas faíscas e alcançaram até os dias de hoje. Então, perceba que muitas das heresias, dos ensinos que nós temos hoje, que são contrários à palavra de Deus, que estão aí no Brasil e no mundo, eles têm o seu princípio até mesmo lá na era da igreja primitiva. Então, por exemplo, nós podemos falar, para os irmãos terem uma noção, a respeito do judaísmo. Nós sabemos que o judaísmo, eles criam ali no monoteísmo, que é um só Deus, né? E depois Moisés, ele ali deu a lei para o povo, o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E Moisés foi instrumento de Deus para passar, para dar a lei ao povo de Israel. Mas nós que somos cristãos entendemos que em dado período, em dado momento, Deus, ele envia Jesus ao mundo para que através de Jesus se completasse, concluísse de fato o plano da redenção. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de touros, de bodes, de carneiro, isso aí não era possível resgatar, apagar, remir o pecado do ser humano. A Bíblia vai dizer que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas são sombras daquilo que de fato viria a acontecer, que é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, logo ali, o cristianismo, a partir de Cristo, sofreu muito embate através dos judaizantes legalistas, que queriam serem justificados pela execução das leis, da circuncisão, da guarda ao sábado e tantas outras coisas. Então, houve, no início, um grande embate a respeito do judaísmo contra o cristianismo. As pessoas até mesmo criam em Cristo, mas eles também diziam que, para que de fato essa pessoa pudesse ser salva, ela teria que ser circuncidada e teria que observar muitos preceitos da lei. E Deus levanta o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes defensores da doutrina da graça, dizendo que não, uma vez que você recebeu a Cristo, você recebeu ao Senhor Jesus, você é justificado pela fé, e não pela guarda da lei. Então nós percebemos que o judaísmo fez grande frente ao cristianismo naquele período, isso foi combatido por Paulo, mas a gente percebe que ainda hoje há resquícios disso no nosso país. Então nós poderíamos falar a respeito do adventismo do sétimo dia. Então, o adventismo do sétimo dia. Então, logo esse sétimo dia, eles fazem uma profunda guarda do sábado. Eles querem defender biblicamente a guarda do sábado. Então, ou seja, eles dizem que creem em Cristo, que acredita na fé em Cristo, na graça e tantas outras coisas mais. Mas eles defendem com unhas e dentes a respeito da guarda do sábado na nova aliança. E quando nós pegamos lá Atos capítulo 15, que vai ter um concílio em Jerusalém, ali fica dizendo que a igreja gentia não deveria colocar nenhum peso da lei judaica. Eles deveriam se manter livres da imoralidade, da idolatria, da carne sufocada e do comer o sangue de animais. Nada mais é imposto sobre a igreja. Então, o judaísmo, ele fez grande frente ao cristianismo naquele período, né? E ainda hoje, alguns resquícios desta lei judaica ainda querem permanecer através do adventista do sétimo dia. E nós sabemos, meus irmãos, que, por exemplo, quando nós pegamos o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras lá de Êxodo 20, ali Deus, ele dá 10 mandamentos. Nós somos cristãos, estamos na época da graça, e vamos perceber que vamos pela Bíblia, não vamos, igual o pastor Dias falou, pelo que os outros falam. Vamos analisar aquela doutrina pela Bíblia. No Novo Testamento, todas as 9 mandamentos, os 9 mandamentos, eles vão se repetir várias vezes no Novo Testamento. Mas a questão do sábado
não é ordenado em lugar nenhum no Novo Testamento. Então, isso é só uma amostra grátis para os irmãos perceberem que quando nós vamos ensinar e vamos crer em algo, aquilo tem que estar respaldado pela palavra de Deus. Então, eu fiz essa abordagem do judaísmo, fazendo uma ligação com o adventismo do sétimo dia em relação ao sábado. Então, eu queria passar para o pastor Décio, para ele falar também sobre doutrinas que se levantaram na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva, que criticavam ou que tentavam distorcer os ensinos da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que ainda hoje existem heresias, existem seitas que ainda querem distorcer o termo da Trindade e tantos outros questionamentos que envolvem a respeito do ser de Deus, do ser de Cristo, do ser do Espírito Santo. Então, pastor Décio, fala um pouquinho para nós quais foram as heresias ou os principais seitas que puseram em xeque a deidade de Deus, a deidade de Cristo, e que ainda hoje tem alcançado muitos na nossa nação. Amém. Se me permite apenas comentar um pouquinho sobre o tema anterior, sobre essa questão. Por quê? Eu vou pôr um pouquinho de lenha na fogueira. Tem muito cristão, assembleiano, pentecostal, guardando o sábado. Tem muito. Eu creio na nossa igreja e tal. Mas o sábado eu acho que é. Pelo amor de Deus. Né? Então, se você, Tiago diz, aí não é o Tiago aqui não. Ele diz que se você tropeçar num dos mandamentos, você será culpado de todos. Então, ou você segue os mandamentos todos, ou você não segue nenhum. E mais, o mandamento da guarda do sábado em Israel, eles não podiam nem acender fogo em casa. Eles não podiam acender fogo em casa. Se você acende a luz aí na sua casa, consome energia elétrica no dia do sábado, você já está descumprindo o sábado, porque para essa energia chegar aqui, alguém teve que trabalhar. Você não podia trabalhar. Andar mais de 1 quilômetro também era trabalho. Não podia andar mais de 1 quilômetro. Então, porque para essa energia chegar aqui, eu estou dando serviço para alguém. E não podia fazer isso. Então, isso é uma hipocrisia dizer que se está guardando o sábado, quando, na verdade, nunca se leu o que realmente é a guarda do sábado. Porque se você guarda o sábado e lê o que é a guarda do sábado, você vai desistir. Não tem como. Hoje em dia, nem em Israel se guarda o sábado como se deveria. Você compreende? Até em Israel está difícil. Olha que lá eles guardam bastante. Mas veja só, sobre esse ponto que eu acho importante, que é algo que uma das coisas que está entrando hoje na igreja, o sábado, o calvinismo, são coisas que estão entrando muito no meio pentecostal. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, o pastor Tiago já citou aqui um texto de Atos 15, agora veja o tanto que a ruptura é brutal. Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e triunfou sobre eles. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E aqui são todos os sábados anuais, os sábados semanais, todos os sábados mensais. Ninguém vos julgue, ou dos sábados, no plural, ou seja, todas as guardas de sábado, né? Que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então, ponto. Se você conhece alguém, ou se você é alguém que guarda o sábado, esse texto aqui põe uma pedra no assunto. Então, a guarda do sábado é algo restrito ao Antigo Testamento. E praticar isso agora seria judaísmo, seria judaizar-se, né? Então, isso são sombras, como o pastor Tiago já falou aqui muito bem, das coisas que aconteceram e se cumpriram depois. Não tem por que a igreja seguir isso. E também sobre a Trindade, né, que é o próximo agora.
nós temos o gnosticismo, o arianismo, o sabelianismo e outras que, muito influenciadas pelo gnosticismo, elas vieram tirando a ideia da Trindade, às vezes sutilmente, às vezes bruscamente, às vezes negando a divindade de Cristo, negando a divindade do Espírito Santo. Não sei se foi aqui o sabelianismo, posso estar enganado, que, inclusive, o fundador da seita dizia ser a encarnação do Espírito Santo. Até isso tinha. Então, havia muita negação da Trindade. Veja só, para a gente puxar aqui para o YouTube, para a internet, que hoje em dia está rebanhando pessoas. Recentemente, eu estava passeando pelo YouTube e um cidadão lá veio trazendo uma nova revelação, um novo evangelho. Não, agora esse aqui vai revelar a verdade, porque a igreja mentiu para você. Dizia ele que a Trindade não é bíblica, que Trindade é um termo latim, portanto, é algo pagão que veio e a igreja aceitou. Quer dizer, porque algo está no latim, o sujeito já liga que é pagão. Está compreendendo? Então, não é bem assim. Você veja, na Bíblia tem latim. A frase que foi colocada sobre Cristo lá na cruz do Calvário estava também em latim. Então, não é bem por aí. O latim é uma língua. Não tem nada a ver ser pagão. Não tem nada a ver com isso. Porque se for assim, todas as línguas são pagãs. O português, o inglês, são línguas que vieram do latim. Então, logo, não há salvação. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja que, biblicamente, não tem discussão. Está lá no batismo de Cristo, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo de número 3, quando Cristo foi batizado por João, tem vários textos aqui que nós poderíamos usar. Agora, esse aqui, por que eu sempre uso esse texto? Porque você tem presencialmente a Santíssima Trindade. Mateus 3, versículo 13, né? Que conta aqui do batismo, e João não queria batizar Jesus. Aí olha o versículo de número, vamos ver aqui, versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Jesus sendo batizado, saiu da água. E eis que lhe abriram os céus. Jesus embaixo, saindo da água, e os céus abriu. E viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade, cada uma num lugar. Jesus embaixo, o Espírito Santo nos ares e a voz que veio do alto. Deus em cima, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e Jesus embaixo. Então, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Mas isso não importa, a doutrina está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui, presentes na Escritura Sagrada. Que é algo que, já que a gente está falando de seita e heresia, negado pela seita das Testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus é uma criatura, mas está claro lá em João 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. O Espírito Santo também estava lá no princípio. Inclusive, todas as vezes, no Gênesis ali, que Deus faz uma ação, é sempre Elohim, que é o plural de Elohi. Elohi é Deus no singular, Elohim é Deus. Porque estava Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo na criação. E o Espírito Santo está presente desde o início, ele pairava sobre a face das águas. Ele é um dos consoladores. Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Eu sou um consolador e ele é outro. E os pais da igreja, eles tinham essas duas marcas. A cristologia deles. Eles não negavam a encarnação de Cristo. Eles não negavam o nascimento virginal de Cristo. Eles não negavam a vida sem pecado de Cristo, apesar das duas naturezas de Cristo, a divina e humana vivendo em harmonia. Tem isso também. Tinha seitas que diziam que a natureza divina e a humana de Jesus não estavam em harmonia. Eles não negavam a morte e a ressurreição de Cristo. Eles tinham tudo isso em comum, a cristologia e a doutrina da Trindade,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era respeitada essa doutrina na tradição bíblica e continua sendo respeitada pelos pais da igreja. Oh, louvado seja Deus. Mandar paz ao meu irmão, nossa irmã Daiane, nosso irmão Ismael, que Deus em Cristo vos abençoe. Então nós temos que entender também que a Trindade, ela é um mistério. Como que nós vamos explicar racionalmente, logicamente, essa doutrina? Então nós temos que crer, temos que exercer o quê? A nossa fé. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. É a mesma essência, tanto Pai como Filho, como Espírito Santo. Eles são oniscientes, são onipresentes, são onipotentes. Então, a Trindade é necessário quando nós, por exemplo, não somente a respeito da igualdade da união, Jesus era 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Como explicar racionalmente isso? Então, e tantos outros detalhes, milagres na palavra, nós cremos é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, é pela fé. Então, nós não podemos querer racionalizar o que é mistério, o que é revelação da parte de Deus. Então, rapidinho, só para dar uma descontraída, para os irmãos terem uma noção, de uma certa pessoa que estava questionando a Deus, questionando a respeito das coisas de Deus. Aí uma pessoa disse para ele o seguinte, olha, você então pode me explicar por que quando um cavalo, ele defeca, o estrume dele parece uma bola de tênis? Não, não sei. Então você pode me explicar por que quando a vaca defeca, o seu estrume parece um prato, assim, às vezes tem o tamanho de uma pizza? Não, não sei. Então você pode me explicar por que quando o cabrito defeca, o seu estrume sai, vamos parecendo uma bolinha de gude? Aí falou assim, não, também não sei. Aí o rapaz falou para mim, então, meu amigo, se você não entende nem de estrume, você quer entender Deus? Você quer entender as coisas espirituais? Você quer entender os mistérios da palavra de Deus? Então, é necessário nós termos fé para crer nos milagres e tantas outras manifestações que o Senhor revelou para nós, está registrado na palavra de Deus. Então, o que tem de pessoas hoje que não acreditam no texto sagrado, que colocam em dúvida os milagres, que colocam em dúvida a divindade de Cristo, né? Tem gente hoje, meus irmãos, que já não consegue crer nem mais no céu. Então, ora, se a palavra de Deus diz que existe céu, existe inferno, existe. Então as pessoas querem ficar questionando, as pessoas querem ficar indagando, as pessoas querem tomar chifre na cabeça de cavalo. E fica vendo aí, como o pastor Décio disse, youtubers, que ficam aí teologizando, né? E você, muitas das vezes, fica meio pensativo. Mas aqui na Bíblia diz, será que é mentira? Não, irmão, fique com a palavra de Deus. Existe céu, existe inferno. Jesus foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados, e tantos outros ensinos mais que poderíamos falar, mas não dá tempo. Mas eu creio que esses que nós escolhemos aqui são os que mais permeiam a sociedade brasileira, que no caso nós já falamos, que é o adventismo do sétimo dia, que tem ganhado muita força no Brasil, querendo trazer dúvida na mente de muitas pessoas a respeito do sábado, e muitos já estão acabando se embaraçando com isso. O pastor Décio muito bem colocou aí, né, sobre esta seita que existiram naquele período dos pais da igreja, colocando dúvida acerca da deidade de Cristo, da deidade do Espírito Santo, e ainda nos atinge, que são as testemunhas de Jeová, né, que acreditam que é só Jeová, acreditam que Jesus é uma criatura feita por Deus.
Acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, não é nem uma pessoa quem dirá Deus. Então é necessário nós ficarmos com a palavra de Deus. E para nós encerrarmos, falando um pouquinho também a respeito do espiritismo kardecista. Então, se nós formos analisar, muitas pessoas também acabam sendo enganadas pelo espiritismo, porque parece uma religião muito confortante. Então, no nosso contexto brasileiro, nós vemos hoje muitos sendo levados pelo adventismo, talvez porque tem programa na televisão, isso tem influenciado muito. Muitas pessoas que ainda têm dúvida, né, e acabam sendo embaraçadas com os ensinos dos testemunhos de Jeová, né? E temos também, meus irmãos, no nosso contexto brasileiro, ainda muitos que estão, sim, envolvidos com o espiritismo kardecista, que tem até mesmo o evangelho segundo o espiritismo. Isso é possível, pastor Elias? É impossível, né? O cristianismo, eu falei isso uma vez, se eu entendi bem aqui o que você estava dizendo, é assim, viabilizar evangelho com o espiritismo, né? Se é possível isso. E, na minha visão, é impossível viabilizar, porque o cristianismo, ele se difere totalmente das demais religiões. Ele é muito diferente. Isso. E o kardecismo, ele parece muito com as demais religiões. Quando você vai lá para o zoroastrismo, né? Que vem lá desde o famoso profeta de Zaratustra, uma história bem antiga. Quando você vai para a própria religião dos egípcios, né? Que tinha todo um ritual para se enterrar o faraó, que eles enterravam com todo o tesouro dele, crendo que ele desfrutaria disso, né? Então tem uma materialidade muito grande. Lembrando que o kardecismo é recente, é de 1800 e alguma coisa para cá. Então é um materialismo muito grande, né? E acaba que o espiritismo, veja só, assim como as demais religiões, por exemplo, o islamismo, né? O islamismo, ele tem aquela ideia de que, você sabe bem, você esteve estudando isso, Tiago, que a pessoa vai para um lugar com várias virgens, não é? Não é assim? Que é colocada ali para a pessoa usufruir. E também tem uma proposta globalista do islamismo, de tomar a terra. O judaísmo também tem um viés muito político. E eles vão acabar caindo no conto do anticristo inicialmente por conta disso. Porque eles querem a vitória de Israel sobre as demais nações. Então, isso é muito forte no judaísmo. Você tem, por exemplo, o espiritismo. E o espiritismo prega a reencarnação. Então, essas religiões têm esse hábito de pregar a vida boa aqui na Terra, de pregar o paraíso aqui na Terra, né? E isso difere do cristianismo. O cristianismo, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Esse mundo não tem evolução. Muito pelo contrário, ele está em constante digressão, está em constante involução, né? E aquele que tem poder para consertar esse mundo, ele não vai fazer isso, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, né? Então, essa é a esperança do cristianismo, é uma vida eterna, é uma vida superior à que nós estamos tendo aqui. Isso difere até da ideologia marxista, né? Que o marxismo prega que uma hora vai acontecer alguma coisa e aqui na Terra tudo vai se encaixar. E nós sabemos que no cristianismo não é bem assim. O cristianismo é a esperança do cristão, é a volta de Cristo, é a vida eterna. É algo muito superior ao que as demais religiões pregam. Muito diferente do que as religiões pregam. Amém? Amém? Tá me ouvindo? Então, meus irmãos, como foi bem colocado o pastor Décio aí, eles tentam defender e às vezes tentar assemelhar
Por que que coloca um evangelho segundo o Espiritismo? Porque acaba que muitos evangélicos, eles não têm a devida firmeza do que a palavra de Deus ensina. E acabam, às vezes, sendo envolvidos com este ensino. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento é condenado pela lei de Deus contar os mortos. A lei de Deus já falava isso desde o Antigo Testamento, que não devia se consultar os mortos, que era um pecado até mesmo comparado com a de idolatria. Outro detalhe também que nós devemos entender, que Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10, Eclesiastes 9:10 vai dizer: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo que nós devemos fazer enquanto nós temos vida. Eu poderia ler aqui diversos versículos que falam a respeito que não existe vida, né, após morte, no sentido de reencarnação. Hebreus 9:27, ao homem é dado o direito, está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Coadunando com o que Salomão disse aqui em Eclesiastes 9:10. Agora saiu o áudio. Travou. Está travado. Não sei se os irmãos me ouvem. Esperei com paciência no Senhor. Aqui, aí para Amém. Não sei se os irmãos estão me ouvindo ou ouvindo o Tiago, mas eu estou até com a Bíblia aberta no versículo que eu estava falando, ó. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, morreu uma vez, não pode morrer. Não pode voltar a morrer, né? Então, apenas uma única vez a pessoa morre. Não tem reencarnação. Se você está sendo atraído por isso, por essas heresias que nós citamos aqui, está tudo esclarecido aqui na palavra, né? Às vezes pode ser porque você não teve contato ainda, não teve uma explicação, mas hoje nós estamos aqui explicando, né? oh, glória. Amém. Aê. Voltou. Deu uma saída aqui, mas agora voltou. Eu estava falando aí, então, meus irmãos, minha Bíblia aqui estava até nós aberta. devemos fazer. Tá sem o áudio, né? Aí, ó. Tá ouvindo? Não, agora estou ouvindo. Ah, tá. Estou ouvindo agora. Amém. Então, nós temos que fazer o tempo que nós temos vida, que é o aqui e agora. Então, aquele ditado, se você tem que dar flores para alguém, dê flores enquanto você tem vida. Porque depois que a pessoa falecer, que a pessoa morrer, não adianta você levar flores para ela, que ela não vai conseguir sentir o perfume. Se você tem que amar uma pessoa, ame enquanto você tem vida, no dia de hoje. Porque depois que morre, depois que vai à sepultura, não há como fazer mais nada em relação a essa terra. Então, a reencarnação, biblicamente, ela não existe. E o que acontece lá, na verdade, infelizmente, pela franqueza, são espíritos demoníacos que agem naqueles lugares e enganam as pessoas. Nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que Paulo vai dizer que Satanás, se for possível, se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Entende? Então, não se deixe se iludir. Você que tem um amigo espírita, você que tem um parente espírita, ore a Deus, peça a Deus a oportunidade, no tempo certo, na hora certa, você pregar a palavra de Deus de forma sábia e para que essa pessoa conheça realmente o que a palavra de Deus fala
a respeito disso. Então, por exemplo, vou passar um pouquinho para o pastor Décio, que agora eu estou ouvindo novamente, eles falam que tem que reencarnar porque você vai transcendendo, você vai melhorando de vida a partir do momento que você reencarna através das boas obras. Então, eles falam que, geralmente, quando você está com uma vida muito ruim nessa terra, nesta vida presente, é porque você está carregando um karma, um peso que você, numa outra vida, você fez coisas terríveis, você era uma má pessoa, e cabe você hoje enfrentar esse karma que você tem, você fazer boas obras, você se esforçar para que futuramente você possa encarnar um ser melhor. Fala um pouquinho para nós a respeito disso aí, pastor Jesse. Amém. Fazendo mais uma breve observação, você fez uma pergunta muito interessante dessa tentativa deles de juntar evangelho com espiritismo, parecer que é parecido. Um dos argumentos que se usa é o de que João Batista seria a reencarnação de Elias. Então, eles dizem assim, porque a Bíblia diz que João Batista tinha o espírito de Elias, né? Então, eles dizem, tá vendo? João Batista é a reencarnação de Elias. Porém, veja que Jesus era primo, segundo a carne de João Batista, que Jesus conviveu com João Batista e que também Elias apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. Em Mateus capítulo 17, versículo de número 4. Portanto, cai por terra esse negócio de que João Batista, Elias reencarnou em João Batista. Veja que João Batista morre e Jesus recebe Elias. Está compreendendo? Então, se João Batista é uma evolução de Elias, como diz o Espiritismo, então por que Elias apareceu para Cristo no Monte da Transfiguração? Logo, é uma mentira. Outra coisa, Elias não morreu. Elias subiu para o céu num redemoinho de pelo. Portanto, não tem como ele ter encarnado, porque ele nunca desencarnou. Entendendo? Então, assim, cai por terra totalmente, a Bíblia acaba com isso aí. A pergunta que você fez agora? Explanar um pouquinho a respeito do karma, que eles falam que a gente não, eles, né? Que você vai melhorando vida após vida através das boas obras, e se hoje você tem uma vida ruim, é porque você está carregando um karma da sua vida passada. Bom. Então, na Bíblia nós vemos claramente que isso não existe. A Bíblia diz, inclusive, que, como você já leu, vamos aqui juntar os versículos, né? Hebreus 9, 27, ao homem é permitido morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Só morre uma vez. Então não tem reencarnação. Uma vez que ele morre, Romanos 14, 12 vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, esse homem que morre uma só vez, ele não dá conta de outra pessoa em outra vida, porque ele só morre uma vez, ele não reencarna, e ele mesmo dará conta de si mesmo a Deus. E Lucas 16, 19, nós vamos ver duas pessoas que viveram vidas distintas e que já tiveram seu destino, vamos dizer assim, concretizado na sua morte, que foi o rico e Lázaro. O rico era uma pessoa que precisaria evoluir, mas ele não evoluiu. Ele foi para o local de tormento. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Assim que a pessoa morre, ela já é executada sobre ela um juízo, que nós chamamos de estado intermediário. Esse estado intermediário, Allan Kardec chama de reencarnação. E o cristianismo diz que já é o juízo. Após a morte vem o juízo, como está em Hebreus 9, 27. Então, já há um juízo preparatório no qual a pessoa que fez o mal aqui na Terra vai para um local de tormento e a pessoa que fez o bem vai para um local de bênção. Segundo, a experiência mostra que isso não está certo. Porque cada dia que passa, o mundo não está ficando melhor. O mundo está ficando cada vez pior. Então, as pessoas não estão evoluindo.
E o karma, cada vez, então, aumenta mais. Então, logo, isso tudo é uma aberração. A própria experiência já é suficiente para demonstrar que é uma mentira, que é um engodo, e o texto bíblico é totalmente contra isso. Quando você morre, você vai se responsabilizar pelos seus atos de vida e você vai decidir onde você vai passar a eternidade. Note que o rico, quando estava lá no local de tormento, ele ergueu os olhos, pediu a ajuda a Abraão, né? Pediu que Lázaro derramasse ali uma gota sobre a boca dele, tamanho local de tormento, e ele pede a Abraão: deixa eu ir lá na terra alertar os meus irmãos para que eles não venham para cá. Então, Abraão disse: ó, eles lá têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Então, a sua oportunidade é essa. Você tem a oportunidade em vida de ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ir para o céu ou ir para o local de tormento. Amém. Então não é questão de você estar, muitas pessoas enganadas de receber um karma e melhorar-se através das boas obras. As boas obras é aceitável diante de Deus, sim, mas não no sentido para a salvação. A Bíblia vai dizer lá em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça, mediante salvação é pela fé, mediante a graça, mediante a salvação em Cristo. Então, ou seja, a salvação em Cristo é a graça. E nós apropriamos da salvação pela graça mediante a fé. E vai dizer, isso não vem de vós, é dom de Deus. E lá no versículo de número 10, de Efésios 2, Paulo vai dizer que nós somos salvos para as boas obras. Então, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque Deus me salvou. Eu fui alcançado pela salvação. 2 Coríntios 5:17 vai dizer, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, seus pecados são perdoados, você é reconciliado com Deus o Pai. E todos os seus pecados, a Bíblia diz que é lançado no mar do esquecimento e Deus deles não se lembra mais. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo, somos declarados justos diante de Deus. E nós temos uma esperança no porvir, que é a vida eterna. Então, percebam, meus irmãos, que também o Espiritismo, que muitas pessoas acabam entrando e aderindo, também não tem base bíblica. E se de fato você quer ter o consolo, né, e quer receber bênçãos da parte de Deus, viver eternamente em paz, em segurança, né, com você e sua família, é necessário somente pela graça, somente pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então você recebe esta salvação e você a pregou, você anuncia pelos seus familiares, pelos seus amigos, e se os tais fizerem mesmos, eles também alcançarão a salvação, alcançarão o perdão dos seus pecados e aguardarão o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, oi. Tem também a questão, assim, tem muitas tentativas filosóficas de explicar o sofrimento humano. Isso acaba entrando e formando o pensamento de muitas religiões, como é esse caso do karma, que já é uma coisa que já é pregada, não é só no kardecismo, também no hinduísmo, no budismo tem algo parecido com isso. Você tem o Seishonoye, que nega, então, que já é uma outra linha, que nega a existência do sofrimento. O sofrimento é mental, o sofrimento é coisa da sua cabeça. São tentativas filosóficas de explicar questões da humanidade que a Bíblia já explicou. A Bíblia já explicou, já está explicado na Escritura. E o que nós precisamos fazer mesmo é aceitar Jesus e aceitar o sacrifício dele, como você bem disse aqui, pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, eu creio que
falando das testemunhas de Jeová, falando do adventismo do sétimo dia e falando do espiritismo, nós podemos aqui dar uma pincelada nas principais seitas, principais heresias que acabam influenciando o povo brasileiro. E como não falar a respeito do paganismo, né, introduzido pelo catolicismo romano, mas isso vai ser quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, nós vamos retornar para falar só desse ponto, desse tópico, que é o paganismo, o catolicismo romano. Muita gente ainda está envolvida e não consegue entender melhor o que de fato a Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito de tantas questões que, na verdade, as pessoas, como nós já falamos, a pessoa segue uma tradição, mas não segue o que a palavra de Deus diz. Então, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, minhas considerações finais, Deus em Cristo continue te iluminando, abrindo sua mente, seu entendimento, para você conhecer mais ainda a palavra de Deus. Então, isso que nós falamos aqui foi só uma pincelada. Você pode rever essa live, vai estar lá também no YouTube depois. Você pode anotar os principais pontos e você mesmo pode fazer essa pesquisa. Você mesmo pode ler a palavra de Deus. Você mesmo pode ver estudos bíblicos, né, que falam a respeito dessas doutrinas e você vai chegar a esta conclusão que nós já falamos aqui, e você também vai ter mais, vamos dizer assim, conteúdo para ensinar as pessoas e ajudá-las também em suas questões. Então, que Deus em Cristo abençoe os irmãos, passar a palavra ao pastor Décio, fazer as suas considerações. Já estamos com uma live de 1h40, né? Se ele quiser recapitular, pode ficar à vontade, e nós vamos estar encerrando no nome de Jesus. Amém. É só falar. Uma coisa que eu queria ter falado também, se existe também um argumento da ignorância, né? E a pessoa, eu desconheço isso, então, já que eu não conheço, não é real. Então, acontece, por exemplo, desconheço o dom de línguas, então, não é verdade. Então, você tem que buscar com sinceridade diante de Deus a revelação, buscar e estar apto a aprender. Está apto a aprender. Porque nós sabemos que ninguém nasce sabendo, né? Mas hoje nós temos ferramentas para aprender, para buscar o conhecimento bíblico, para interpretar as Sagradas Escrituras. E eu estou muito feliz de poder estar aqui falando desses temas, falando desses assuntos, explicando para os irmãos e lembrando que a palavra de Deus ela é simples, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito. E então nesta noite eu faço esse apelo para você, algo que eu falei para mim mesmo, numa época assim que não tinha internet, que não tinha essa live aqui que nós estamos tendo, que era difícil o acesso à teologia pentecostal, que hoje é fácil. Na época eu não conhecia tão bem a CPAD, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu vou conhecer primeiro a doutrina da minha igreja, eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou buscar, eu vou ouvir os mestres, eu vou ouvir as pessoas que têm mais experiência do que eu vou buscar o crescimento. O crescimento, se eu entender isso aqui só para mim, está de bom tamanho. Se eu entender isso aqui só para mim, não precisa explicar para ninguém. Mas se eu entender o suficiente para mim mesmo, já é o suficiente. E Deus é tão bondoso que Ele deu o suficiente para mim e está dando para a gente poder transmitir também para outras pessoas. Então, busque isso para você, busque esse crescimento real na palavra de Deus e conhecer a Deus de verdade. Amém? É isso que eu deixo. E também deixar aqui além da minha satisfação, deixar também a minha admiração, já que a gente tocou muito aqui no assunto dos pais da igreja, por esses homens, gente, que naquela época não tinha a fama que hoje um teólogo pode ter, um pregador pode ter. Então, esses homens, na época deles, eles viviam em meio à controvérsia.
tá entendendo? Mas eles eram pessoas piedosas, os homens de Deus da Bíblia. Então, eles buscavam, não era para mostrar para ninguém, eles buscavam porque eles queriam entender e eles queriam ajudar a obra. Amém? Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Nessa. A paz do Senhor, Deus abençoe e até a próxima. Amém.